Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Carmélia Aragão. Hoje a gente recebe o professor Haroldo André Garcia de Oliveira, doutorando em literatura pela PUC do Rio, mestre em literatura, cultura e contemporaneidade também pela PUC do Rio. Ele é artista bailarino, filiado ao Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, com experiência em balé clássico e dança moderna. Esse é o nosso episódio número 41 e hoje falamos sobre Desbunde. Nesse episódio, nós contamos com a leitura do conto Paralelas, ou A Macabeia e a Bailarina, de Carmélia Aragão, interpretado pela atriz Maria Elisa. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Desbunde. Bom, hoje nós estamos aqui, eu, o Marcos e a Carmélia Aragão. A gente recebe hoje, direto do Rio de Janeiro, o professor Haroldo André Garcia de Oliveira. Ele é doutorando em literatura pela PUC do Rio e é mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio também. E também é artista, bailarino filiado aos Sindicatos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, com experiência em balé clássico e dança moderna. Eu peço para você se apresentar aí pro pessoal, para dizer quem você é, com que você trabalha aí, para quem não te conhece ainda. Oi pessoal, eu sou o Haroldo André, ou André Garcia, como queiram. Eu dou conta com muita facilidade da minha esquizofrenia. Agora eu sou doutorando em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC Rio. Sou mestre em literatura, cultura e contemporaneidade também pela PUC Rio. Especialista em gênero e sexualidade pela UERJ. Sou professor, paralelamente tenho uma carreira de bailarino, né, como bem foi dito aí na minha apresentação, e desenvolvo uma pesquisa que perpassa esse caminho, o caminho da literatura, da discussão de gênero e da produção de dança e performance. E hoje estou chamando esse lugar de arte performativa. Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre o Desbunde. Eu começo perguntando para você, André, o que quer dizer o Desbunde? Bem, o Desbunde, esse termo, ele surge lá nos anos 70, né, no contexto da ditadura militar brasileira. Né, nesse período, um grupo de jovens artistas e escritores, no movimento de reação coletiva, né, um movimento que mesmo que não fosse de um certo modo orgânico, né, é um movimento contra o endurecimento da repressão e das políticas culturais da época. E essa geração se denominou como geração Desbunde, porque ela se dissemina no período da contracultura, né, e é introduzida pelo movimento tropicalista, então o movimento do Doces Bárbaros, toda a produção da segunda metade dos anos 70, né, ela serve de empuxo para esse movimento. Numa tentativa de se distanciar das referências teóricas da esquerda, né, o Desbunde, ele faz esse movimento considerado por um olhar mais politizado como um movimento de alienação, numa alternativa de questionar e de provocar esse lugar da repressão através de vivências com o corpo, né? Através das chamadas que hoje a gente chama de sexualidades dissidentes, né? As práticas sexuais, o sexo grupal, o que a gente institui hoje como homossexualidades e as experiências com drogas, né? Tudo isso estabelecendo acaba repercutindo numa proposta numa forma de uma estética antiestética, que é assim que os teóricos e os estudiosos do Desbunde chamam
esse movimento. Mas de maneira bem de inicial, assim, e também tomado pela gíria, o desbunde é esse abandono da luta armada no movimento dessa geração de fim de anos 70 e início de 80, né? Descontente com todo esse movimento, esse discurso da esquerda, da atual esquerda naquele momento, e esse movimento de luta armada, essa juventude, esse grupo de artistas das costas para isso que a gente chama de luta armada e estabelece de forma muito não intencional, né, toda essa prática, toda essa experiência, né, de confronto à repressão militar da época. Oi, André. É mais, resumindo, seria mais comportamental, né? Esse desbunde. Exato. O desbunde é um movimento comportamental, que aí vai influenciar na produção artística, principalmente na produção de subjetividade desse período, né? Você vê gestos como o gesto do Fernando Gabeira, que quando volta do exílio, vai para a Praia de Ipanema, que é um ponto de encontro dessa juventude desbundada, e aí de sunguinha de tricô, de tanga de tricô. Ele usa o corpo, né, de maneira muito sutil para trazer esse tipo de provocação, né? Um corpo que até então é um corpo censurado por essa ordem desse momento, né? Ganha um outro lugar, que é um lugar do corpo exposto, né? Que de uma certa forma também vira chacota para essa mentalidade mais moralista, né, da época, né? Então o desbunde estava muito nesse campo, né, da produção artística e a produção de subjetividade. Parece que tem um ponto de convergência no trabalho do Dizzy Croquettes que você investigou na sua dissertação de mestrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como os Dizzy Croquettes personificam o desbunde. Sim, os Dizzy, eles foram meu objeto da minha pesquisa, né, de mestrado, e eu, a partir de uma citação do Silviano Santiago no livro O Cosmopolitismo do Pobre, quando ele diz que o desbunde é o momento de entrada da modernidade brasileira e latino-americana. Ele usa esse termo modernidade, né? E aí eu trago, eu na verdade acabo ressignificando esse termo e aproximando mais ao conceito de contemporâneo, né? Um olhar mais para a contemporaneidade. E aí os Dizzy, dentro da perspectiva que eu levo na minha pesquisa, né, eles são impulsionadores mesmo desse movimento, eles impulsionam esse movimento no Brasil. E aí eu parto além do conceito do Silviano, eu uso o conceito do David Le Breton, né, de corpo exposto, né, onde o humor, onde a nudez são instrumentos para a construção desse corpo, para confrontar uma ordem instituída, né, e aí a produção cênica dos Dizzy, né, a maneira como esse corpo é levado à cena, vem de encontro a essas reflexões que a gente tem com o próprio movimento, né, com o próprio conceito do desbunde nos anos 70, e como isso reverbera nos dias de hoje, né, como toda essa discussão, de uma certa forma, encontra pontos de contato. Quando eu falo, por exemplo, no primeiro capítulo da minha dissertação, eu construo uma ideia de família a partir do que os Dizzy Croquettes chamam da família Croquette, né, da Dizzy família Croquette, onde a família é composta por um grupo de homens, tem uma mulher que é governanta, que ela controla, assim, põe a ordem nas coisas, como eles usam, o termo que eles usam, né, para falar da nega Vilma, que é a governanta da família. Todos moram numa casa aqui em Santa Teresa, no Rio. André, só vou pedir para você explicar um pouquinho melhor o que é o Dizzy antes da sequência, que senão o pessoal não vai saber. O Dizzy é uma companhia de teatro e dança que surge lá no final dos anos 70, liderada por dois artistas, o bailarino norte-americano Lenny Dale e o artista brasileiro, ator brasileiro Wagner Ribeiro, né? No encontro deles dois,
deles dois surge a ideia dos Dizzy Croquettes, ainda como ideia de um espetáculo, e que nasce desse encontro de artistas que vêm de diferentes partes do Brasil. A gente tem companhias de Dizzy que vêm do interior do Rio de Janeiro, tem uma companhia de Dizzy que vem do Sul. Enfim, nessa confluência eles se encontram e aí de maneira muito despretensiosa eles vão se unindo como uma família, como eles se definem, e aí nasce o primeiro espetáculo do Dizzy, o Dizzy Família Croquete, né, que aí é daí que parte toda a minha discussão, né? Eu pego essa ideia de família e aí encontro determinados pontos de contato a essa família que foge de um modelo de família heteronormativa, com pai, mãe, filhos, né? Existe uma mãe e existem vários membros dessa família que são do gênero, que se intitulam do gênero feminino, e um pai que se traveste. Então existe aí um jogo, né? Um jogo com essa questão do gênero, né? Que eles já trazem isso na própria escrita desse texto, né? do texto do Dizzy, quando o Langdale responde que eles não são homem nem mulher, eles são gente. André, o que eu acho interessante é que o Ciro Barcelos, que é um dos integrantes do Dizzy, né, ainda está fazendo o espetáculo. Acho que no documentário ele diz assim que eles não, na realidade é o Ney Mato Grosso que fala isso, que eram homens todos peludos, porque não é uma ideia feminina, né? Eles não são travestis. Não. Eles são homens, todos peludos, vestidos de mulher, com roupas de mulher. E isso é o mais interessante, essa figura dúbia, né, que fica. Sim. Sim, é verdade. Assim, o mais interessante é essa possibilidade do atravessamento dos gêneros, né? Entender que um corpo que, embora tenha todos os caracteres, né, biológicos que definam, né, que pela ciência nos defina como homem, ele pode ser atravessado por uma potência, por um devir feminino, né, e ir para a cena trazendo essa carga, né, e entender que o que nos compõe está muito além da questão do gênero, né, pelo próprio título do espetáculo, do primeiro espetáculo da companhia, né, e pelo mote, um dos motes dos Dizzy, né, que é dizer que eles não são homens nem mulher, que eles são gente. Então a questão perpassa muito por aí, né, por esse entrelugar, né, de não é o travestimento, em que você mantém os caracteres femininos, mas essa possibilidade de transpassar, né, de chegar a um devir, né, buscar um devir mulher. Aí você falando do gênero, dessa desconstrução do gênero, aí de que não é homem nem mulher e tal, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a teoria queer. É queer? Não sei se é assim que fala. Como que você avalia a relevância dela para os contextos mais periféricos e subalternos? O que é e como você avalia nesse sentido, né? A teoria queer, embora ela tenha sido formalizada lá nos anos 80, né, ela é um movimento que já acontece lá 2 décadas antes, né, com todo o movimento feminista, segundo ano feminista, a própria instituição de um chamado movimento gay, né, o evento Stonewall, e toda essa movimentação, toda essa busca por direitos sociais, né, que acontece principalmente, são movidos principalmente lá por maio de 68, né, e esse movimento, ele acaba ganhando mais força e mais visibilidade com a contracultura lá nos anos 80, né? E a teoria queer, ela está baseada está associada à emergência de novos sujeitos históricos que passam a demandar direitos e influenciar na produção de conhecimento. Então, existe um equívoco, né, na própria ideia de teoria queer, né, que hoje para a gente é muito, muito recente,
que é entender a teoria queer como a teoria homossexual. Não é, a teoria queer não é teoria homossexual. Tanto que o símbolo que define aqui, que é usado para definir a teoria queer, é guarda-chuva. Então, guarda-chuva ele comporta todas as possibilidades de diferença. São baseado nesses dois pilares que começa a discussão da teoria queer. A diversidade e a diferença. Então, repensar esses dois termos, diversidade e referência, e promover uma reflexão sobre os valores que vão constituir esses novos sujeitos históricos. Aí está a base da discussão da teoria queer. Então, na teoria queer, a gente pensa na questão da diversidade, muito mais ligada à ideia de tolerância, de convivência, quanto que a diferença está ligada à ideia do reconhecimento como a transformação, como acontecem as transformações sociais, a transformação das relações de poder no lugar que o outro ocupa nela, a própria construção do outro, entender que a construção do outro perpassa por mim, todos nós estamos implicados na construção do outro e não na ideia de cada um no seu quadrado, como a própria diversidade propõe. Nesse lugar se encontra a discussão da teoria queer. Então, nesse sentido, nada mais relevante do que encontrar nos contextos periféricos um lugar de produção de conhecimento para teoria queer. Pensar na possibilidade de voz que eu posso dar, por exemplo, a um homossexual negro, né, e a esse reconhecimento dele, a essa necessidade dele de se reconhecer, por exemplo, como bishop, que é algo muito comum na nossa atual construção de teoria queer no Brasil, né? É um conceito, como eu já falei, é um conceito muito novo aqui no Brasil, e a gente consegue hoje trabalhar essa questão da discussão e potencializar determinados termos que eram constituídos como injúria, né, como a própria Butler fala lá nos seus textos, né, ressignificar o lugar desse termo que era um termo de injúria e usar isso como uma potência afirmativa. Então nesse lugar, né, é relevante o papel de contextos periféricos, né, que desconstroem até a própria ideia de como a ideia de homossexualidade, né, que a homossexualidade ainda tá muito embasada na construção do homem ocidental, né, dos conceitos que constroem o homem ocidental. Então, essa homossexualidade que a gente discute ainda é uma homossexualidade branca, né, que perpassa pelo comportamento heteronormativo, né, classe média alta. E aí é essa homossexualidade que tem voz desses lugares. Então, a teoria queer vem para desfazer desconstruir esse lugar, né, que eu chamo de um lugar reificado dessa homossexualidade, né, e permitir que essas outras homossexualidades ganhem visibilidade, né, a homossexualidade negra periférica, né, a homossexualidade da mulher caminhoneira, que é como elas se consideram, que são as mais masculinizadas, enfim, dar espaço para essas pessoas, dar voz para essas pessoas, trazer essa experiência para a produção de conhecimento. Essas experiências são importantes para a construção de um conhecimento e para a construção do outro, para entender a construção do outro. André, nesse guarda-chuva cabe todo mundo? Dá para colocar os Zicroquettes dentro desse guarda-chuva? Alguém que está na periferia do Brasil pode se dizer queer e tem esse espaço de vivência para um modo de vida alternativo? Como que você vê essa contextualização do conceito? Olha, no discurso dos dizeres, eles não estão nesse lugar, eles não se propõem a estar nesse lugar. A proposta não é estar num lugar de discussão de gênero, enfim, eles não se veem nesse lugar. Na minha perspectiva, eles cabem nesse guarda-chuva, eles cabem nesse lugar, porque eles fazem esse confronto. Isso eu falo dos dizeres anos 70.
né? Porque hoje, se a gente for sentar para conversar sobre esse dizer relido hoje, né? Relido que está há 3 anos aí em cartaz, é muito mais um dizer comercial, né? Um dizer que vem na onda da retomada dessa memória através do filme da Tatiana Issa e do Rodrigo Alvarez, né? Então, assim, dentro de uma necessidade de sobreviver no mercado artístico, então eles não conseguem se definir, né? Se colocar dentro desse guarda-chuva. Eu particularmente acho que vejo o Dizzy dos anos 70 dentro desse guarda-chuva, da mesma forma que eu vejo um Lineker dentro desse guarda-chuva, né? Da mesma forma que todo dia nas redes sociais surgem personagens, né? Surgem figuras que buscam essa visibilidade, né? Que querem ter voz, que trazem as suas histórias marcadas na pele, né? E que é produção de conhecimento, é a produção de subjetividade, e que cabem nesse guarda-chuva, precisam estar nesse guarda-chuva. Esse guarda-chuva nada mais é do que um lugar de inclusão, né? Todos cabem para produzir um olhar e uma visibilidade na construção de um outro, né? De uma autoridade. E a questão racial dentro do trabalho dos Dizzy, como é que você avalia isso? Entre o movimento gay e o movimento gay ou queer, né? Pode ser também, e o movimento negro, né? Já te disseram alguma vez que você, se assumindo como queer ou como homossexual, você estaria negando a sua ancestralidade, a sua africanidade? É interessante essa questão, porque assim, toda essa discussão ela surge de maneira muito sutil na produção dos Dizzy, né? Quando eles sentam para escrever o espetáculo, né? Para construir o espetáculo, desenhar esse espetáculo, essas questões elas não entram na pauta, entendeu? Não estão ali, não são elementos que vão marcar, elas vão surgindo aí nesse contexto do espetáculo, né? Ainda muito, em alguns momentos muito ligado à questão do escracho, que também tem relação com esse conceito de um corpo aberto, né? De brincar mesmo, de debochar dessa condição, né? Da condição gay ou homossexual, como a questão a condição racial, mas vale a pena a gente pensar que a gente aqui no Brasil de 79 a 81 a gente ainda não fala, né, na possibilidade de um queer, né? A gente não pensa nisso, né? E nem eles querem muito ficar rotulados nesse lugar, mas assim a questão racial, ela é muito, eu vejo lá na produção do espetáculo de Dizzy muito como tem um pouco da ideia de como da ideia de primitivo que a arte ainda carrega com a questão racial. A arte ainda tem um olhar em determinados momentos da arte, a gente tem um olhar muito ainda no lugar do exótico, né, no lugar do primitivo. Tanto que o documentário dos Dizzy, produzido pela Tatiana Issa e o Rodrigo Alvarez, que é baseado num único registro visual, né, que é o filme lá da Alemanha, de uma certa forma mostra pra gente isso, né? Que lugar é esse que é dado pro negro, né? A gente tem 2 personagens negros que dançam na companhia. Os momentos onde a cultura negra ela é retomada tem muito mais ligação com a questão da androginia, né, que é um movimento forte para a época. A gente não pode esquecer deixar de falar disso, da androginia. Visitar nesse lugar da androginia, e aí traz a questão de Oxumaré para discutir esse lugar da androginia dentro do espetáculo. E aí entra a dança afro, que é o balé, o Iemelê, que é o balé produzido lá pelo Lenny Dale, né? Que aí dá um lugar para Carlos Machado, a Lotinha, né? Onde ela tem um destaque um pouco maior, um bailarino assim formidável, né? E que também traz para a gente uma discussão que é
avalia desse corpo negro, né? O que é esse corpo negro que dança? Né? O que é pensar o corpo negro que dança? Porque se a gente for olhar no histórico do Carlinhos Machado, da Lotinha, como ele era chamado, ele, antes de dançar no Dizzy, ele dança a Europa inteira, reconhecido na Europa inteira, como bailarino maravilhoso, um físico invejável, mas que só consegue um espaço maior quando ele vem para a companhia, quando ele vem dançar no Dizzy. Quando ele tá no Brasil, e aí é chamado para conhecer a companhia e aquela célula que deu origem ao espetáculo. Então, repensar o quanto para essa produção de dança brasileira, o quanto é importante a figura de um corpo negro em cena. Ainda tá calcado nesse lugar do exótico. Né? E será que esse corpo negro, ele, quando assume esse lugar da discussão de gênero, da homossexualidade, ele renega a sua ancestralidade? Há pouco tempo eu participei de uma mesa que era uma mesa sobre discussão de visibilidade LGBT negra. E a produtora, né, que organizou todo o evento, relatou para a gente a dificuldade que ela teve de trazer essa discussão para o movimento negro. Porque no movimento negro, as pessoas que organizavam esse espaço, né, que é um espaço aqui do Rio, onde mensalmente se faz discussões sobre a questão racial, as pessoas que organizavam os eventos desse espaço achavam desnecessário esse tipo de discussão. Então é desnecessário discutir sobre homossexualidade negra. Por quê? Porque ainda se tem a ideia de que o homem negro tem que ser viril. Ele é viril, ele é ativo. Então trazer essas outras formas essas outras homossexualidades negras para essa discussão, as outras sexualidades negras, que nessa mesa a gente tinha uma mulher trans negra, trazer isso tudo para essa salada, essa sopa, esse guarda-chuva, para discutir isso junto, para aliar forças, somar forças à discussão racial, né? Dentro desse lugar, será que é tão importante? Então a gente acaba, de uma certa forma, mexendo com alguns valores. Existem alguns valores aí que a gente não sabe se dentro da discussão racial, para eles é importante mexer, desconstruir esses lugares, né? Essa ideia do homem negro, que é o homem negro, que é uma ideia estereotipada, mas que de uma certa forma ainda perpassa por esses lugares, né, que haja visto essa resistência que a gente viveu ali nesse evento. Então, eu não sei se eu te respondo, Carmélia, mas encontrar pontos de contato nesses dois lugares, né, no lugar do... E a tua experiência pessoal, André, como fica, assim, dentro do movimento negro? Você tem alguma experiência que possa contar? Olha, a minha militância do movimento negro relacionada à minha militância no movimento LGBT é muito pequena, porque a gente não tem espaço de discussão no movimento negro. As questões, as pautas não se cruzam, eu acho, e aí eu uso esse espaço também para fazer um apelo. É necessário uma interseção desses lugares, sabe? Buscar a interseccionalidade desses lugares, sabe? Dessas duas discussões. A gente se vê contemplado nesses dois lugares. Porque toda vez que a gente vai falar de homossexualidade negra, a gente encontra uma série de tabus que tentam silenciar essa discussão. Então, eu não consigo ainda perceber até onde, para um movimento negro, essas questões são irrelevantes. E até onde também, para o movimento LGBT, pensar, por exemplo, da saúde de homossexuais negros, né? Quando a gente fala de políticas de prevenção de HIV e tal, até onde isso é necessário, né? Eu acho que a gente caminha, a gente traça linhas postas, e nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa buscar pontos de contato para fortalecer esses movimentos. De uma luta queer, se eu posso chamar dessa forma, né? Vem muito mais por aí, a gente encontrar esses pontos de contato e fortalecer ambos os movimentos, senão a gente continuar setorizado. O que eu vejo no Brasil é exatamente isso. Nós somos movimentos setorizados,
movimento negro, movimento gay, movimento de mulheres. Agora o movimento de mulheres se racha, porque tem movimento das feministas radicais. Então, a gente não encontrar pontos de contato, a gente vai acabar cada um gritando para um lado, sabe? Cada um lutando pelos seus próprios interesses e pensando e esquecendo, né, que a luta é coletiva, que os movimentos precisam pensar na coletividade, não cada um dos seus próprios interesses. Eu acho que para fechar uma espécie de primeiro bloco, assim, eu acho que para quem está ouvindo, é bem interessante ver o documentário sobre o Dizzy. É um objeto realmente que converge muito das coisas que você está falando, né? Todas as questões que a gente comentou aqui, inclusive a questão da AIDS aparece no documentário, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é como você pode pensar o desbunde dentro do Dizzy como uma espécie de conceito, né? Mas também como você tem ali um surgimento de uma série de metáforas, né? Uma série de formas de vida que vão se reproduzir depois no trabalho de outros artistas, né? Que você reconhece depois no trabalho de outros artistas. Como você vê o legado do Dizzy em termos de comportamento, cultura, de modo geral? Eu assim, a minha discussão está muito pautada em cima da afirmação do Silviano Santiago, que é reconhecer o desbunde como a entrada que ele chama de uma modernidade brasileira e latino-americana, né, que eu ressignifico chamando de uma contemporaneidade brasileira e latino-americana, que esse movimento, e assim, quando eu cito lá no início da nossa conversa, quando vocês me perguntaram sobre o que é desbunde, eu uso a citação de uma autora argentina, a Cecília Palmeiro, lá no seu livro Desbunde e Felicidade, né, que ela parte de um olhar do Brasil para discutir a possibilidade de contatos entre o desbunde brasileiro e a produção artística argentina, né? E aí, durante o mestrado, eu tive a experiência de fazer um mestrado sanduíche na Argentina, né, mais especificamente na Universidade Nacional de Rosário, e lá eu dou de cara com isso que o Silviano fala, né, com uma produção cultural latino-americana a partir do conceito do desbunde. Né, quando eu vejo a produção do Batato Barea, que ele se intitulava Clau Travesti Literato. Ele era um poeta e recitava poesias nos espaços culturais argentinos do período do início dos anos 80, travestido. Era uma travesti assim, e era um tipo específico de mulher, era uma doméstica, né? Dava voz a uma doméstica, falar das questões políticas da Argentina, né? da Argentina do início dos anos 80. E em seguida eu dou de cara com a produção do Pedro Lemebel lá no Chile, vou encontrando esses lugares, né? como de uma certa forma o Dizzy foi deixando esses rastros, né? com essa questão não só da produção artística, porque o Lemebel, por exemplo, a performance é um lugar potente para a produção artística dele, para além da literatura, ele tem os livros produzidos, mas também a performance ela dialoga com esse texto escrito, né, com essa que a literatura chama de crônica autobiográfica, né, que como é intitulada a produção do Pedro Lemebel. E como essas performances que ele fazia lá no Éguas do Apocalipse, que era o coletivo que ele participava, né, junto com o Fernando Cunha e Francisco Casas, como isso, né, essa produção também bebia dessa fonte, né, que tinha muita semelhança com a produção do Dizzy, questão de não ser nem homem nem mulher, né, de falar pela diferença, que é como o Pedro Lemebel usa lá numa das suas poesias que compõe um dos seus livros, né, e que essa poesia virou um mote, virou
uma arma usada contra a ditadura chilena, e ver como esses lugares eles foram sendo infiltrados por essa estética anti-estética, né, que como foi definido Desbunde, e que a gente vê reverberar nos dias de hoje, como o movimento drag queen, mesmo com todas as resistências que a gente tem, né, que traz um pouco da americanização, né, com a figura da diva, né, mas que é potente esse lugar, né, do menino que ousa atravessar por essa condição de atravessar esse lugar do gênero, né, um lugar que fica meio que está cristalizado, e ele atravessa isso, vai brincar com o gênero feminino, né, e invade as ruas e produz festa, né, e a festa que é um lugar de militância no próprio movimento Desbunde, no movimento do Desbunde. O que a gente vê parecido com, próximo ao Desbunde brasileiro na Argentina, é esse lugar da festa, as festas de garagem com as bandas de rock, né? A alegria como estratégia de vida, que é um movimento que acontece no final, em 78, a partir de 78 na Argentina, né? Em plena ditadura argentina. Criado, surge esse movimento, é um movimento de alegria como estratégia de vida, que eles chamam, que nas festas, com a bebida, né, com a possibilidade das experiências sexuais, com a experiência do uso de álcool, de outras drogas, mexer com esses valores instituídos, mexer com essa repressão, sabe, tocar na ferida repressiva que está ali na sociedade, né, ferida formada pela repressão, está ali marcando a sociedade, né, buscar outras possibilidades de prazer, produzir outras subjetividades dentro daquele contexto que a gente estava vivendo, né, e que hoje, de uma certa forma, a gente retoma, que embora a gente viva hoje, de uns 3, 4 anos, a gente vive uma onda, um movimento reacionário muito forte, a gente vê movimentos de resistência muito pautados nessa ideia de desconstrução de gênero, o próprio espetáculo BR Trans, do Silvério Pereira, os lugares de sociabilidade. Aqui no Rio hoje a gente tem um espaço que é liderado por uma mulher trans, que é chamada Casanem, liderada pela vereadora suplente aqui do Rio, do município do Rio, a Indianara Siqueira. Então, propor esses lugares, né, que não são guetos, mas são lugares abertos para essa produção de afetos, né? Esse lugar é aberto para isso, que vem, esse legado, né? Do meu ponto de vista, é esse legado que é deixado, esse dizer que hoje é retomado, como eu falei, né, em um determinado momento, muito dentro de um olhar comercial, de uma necessidade de sobrevivência, de resistência no mercado cultural, ele, de uma certa forma, ele é subvertido por esses movimentos que surgem. Eu tive a oportunidade de assistir essa versão dos Dizzy Croquettes, essa atual versão, umas 2 vezes. E uma coisa que me chamou muito mais atenção, né, em todo esse movimento ali para assistir o espetáculo, era a fila de espera. A fila de espera, as pessoas na fila de espera, os jovens tomados por essa pulsão de vida. Então, os meninos maquiados, os meninos de saia, muito mais tomados por isso do que o que a gente pôde ver no palco, né? O que eu pude ver no palco, que está muito próximo, né, de uma ideia de uma sexualidade dominante, né, de corpos musculosos. Que corpos são esses que estão ali em cena hoje, né? São corpos que correspondem a uma ordem atual do que é o corpo, do que é uma beleza masculina, né? Os corpos musculosos, viris, né, que ostentam uma certa saúde, entre aspas. E aí você vê os meninos que releem isso de outra forma, eles se alimentaram de outros materiais dentro desse arquivo, porque quando eu escrevo a minha dissertação, eu também estou muito ligado nessa ideia de arquivo memorialístico, buscar nessas experiências, não só do documentário, né, mas de outros relatos, né, de relatos do Lampião da Esquina,
de conversas com colegas que viveram a época, que foram assistir os espetáculos de Dizzy no início dos anos 80. Então, essa juventude que está ali na fila é essa juventude que, para além do espetáculo exibido, foi buscar em outras fontes, né? E aí, as redes sociais, elas democratizaram esse acervo, né? Esse acervo está ali aberto. Eu entro em qualquer rede social e encontro ali um vídeo, eu encontro um texto, eu encontro um exemplar do Lampião da Esquina, e vou me alimentando disso e vou produzindo afetos a partir disso. E foi o que mais me chamou a atenção, né? O legado que fica dos Dizzy é muito mais a junção dessas experiências, né? Aliada a essa ideia de uma possibilidade de uma teoria queer no Brasil, que hoje é uma grande discussão, até a própria instituição do nome, né? Ainda é muito complicada, né? Ainda se traz muito questionamento com relação a isso, mas perceber que esses meninos encontraram, né, foram buscar nesse arquivo, né, esses elementos para construir aquilo que eles acreditam, né, que é uma estética de Zio, que é um corpo queer, né, que quando eu falo de corpo queer, por exemplo, na minha dissertação, eu trago todas essas questões, não só a questão do próprio corpo de Zio, mas a ideia de um corpo animal, a ideia de um corpo monstro, a ideia do vampiro, o corpo é construído a partir do feminino, de uma ideia de uma possibilidade de dever feminino, e aí como eles conseguem na prática encontrar isso, né? E aí transitar na cidade, sair de casa, o menino sai de casa, pensar no menino da periferia que sai de casa, pega um ônibus para ir num teatro no centro do Rio de Janeiro, montado para assistir o espetáculo. Ele se vê ali naquele evento, se vê naquele lugar. Para mim, o legado fica aí. O legado do Dizzy está aí. Nesse movimento micropolítico que nem eles sabem que eles fizeram e fazem até hoje, né, alinhando a outras estéticas, a outras produções artísticas. Você estava falando sobre o corpo, mas também tem a questão da dança, que são coisas assim, que são um pouco diferentes para falar, principalmente a dança, para qualquer teórico falar de dança, assim, na teoria, né, porque é uma coisa muito corporal e prática. Você como bailarino, assim, como você vive essa dificuldade de falar sobre performance, sobre dança, sobre essas coisas? Sempre foi o meu desafio, né, nessa pequena trajetória que eu comecei a traçar na academia, de trazer essa discussão da dança para os meus estudos, né? Eu venho de uma formação muito rígida, não só a formação acadêmica, né, na universidade, estudando letras, mas também a formação de bailarino, porque eu venho de uma geração onde o discurso do balé como base para todas as danças, né, é forte. Então, entender que essa dança aristocrática é que vai construir, que vai abrir possibilidades para eu dançar outras linhas estéticas. Isso é de certo modo contraditório e também assim muito preconceituoso, né? Pensar que você construir o seu corpo a partir de uma estética eurocêntrica vai te dar margem para você dançar qualquer outra estética, né? Você usar o seu corpo em qualquer outra produção artística. Então é preciso você sair desse lugar para depois dançar. E aí a gente vê essa resistência também no desafio, na academia, né? Você trazer esse objeto dança para essa discussão, pensar hoje, por exemplo, dentro da minha pesquisa, pensar na escrita literária como a escrita coreográfica, encontrar pontos de contato dessas duas escritas, né? Entender que elas de uma certa forma se encontram, dialogam e aí ver essa importância, ver a literatura reconhecer e se reconhecer como arte, né? Essa ideia de literatura expandida ainda é uma discussão muito nova na academia, não muito aceita no campo literário. Já visto que hoje os cursos de pós-graduação em literatura estão muito mais preocupados em
em trabalhar a questão crítica, a crítica do livro, a crítica do autor, do que simplesmente pensar no processo de produção, pensar no diálogo da literatura contra as artes, né, do reconhecimento da literatura enquanto arte. Né. Então, a preocupação está muito mais no produto. Né. Hoje, a maior parte dos cursos, eu ouso dizer isso, mas a maior parte dos programas de pós-graduação em letras estão voltados para essas discussões. A discussão da literatura enquanto produto, enquanto objeto. E trazer isso é um desafio para mim. Foi um desafio no mestrado, né? É um desafio no doutorado, foi um desafio no processo de seleção para o doutorado, porque ainda não... Eu acredito que isso até pela própria constituição, né, do caminho que a dança percorreu, né, e a maneira como as artes elas percorrem até elas entrarem na tradição canônica, né? O balé, por exemplo, tem toda uma formação empírica, né? Está numa outra forma, numa outra anatomia de dança, numa outra anatomia do corpo. Para a dança clássica, por exemplo, o corpo tem uma outra forma, uma forma aliada ao espaço cênico, e como isso se construiu hoje, como, né, porque a entrada dos cursos de dança na universidade ainda é muito recente. O primeiro curso de dança foi formado no final dos anos 70, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu entendo também a dificuldade que é hoje para a própria academia reconhecer esse lugar, né? Reconhecer a importância dos estudos de dança, né, dentro desse espaço da academia, né? Dar espaço para discussões de produções artísticas, né, da estética da dança, tentar encontrar isso, né, esse lugar. E aí quando você pensa também em trazer isso para dialogar com uma outra produção artística, que é o caso da literatura, aí que surge, que acaba virando quase que uma celeuma, né, porque entender que essas duas artes se encontram, né, que eu posso fazer a minha escrita, dançar, posso fazer, que a minha dança pode ser produto de uma escrita, que o meu processo de construção coreográfica pode estar aliado a uma produção literária, é um desafio. Então, a gente encontra as dificuldades desde do acesso à academia até a própria produção bibliográfica, que a gente tem pouca produção bibliográfica no Brasil de dança. O que a gente tem hoje em excesso no Brasil de produção bibliográfica de dança são livros de história da dança. Então, o que a gente tem muito hoje, porque os primeiros espaços encontrados para esses profissionais da dança para dentro de uma academia no espaço de discussão da história da dança do Brasil. Então, o que a gente tem hoje é muito isso. Agora, né, de 10 anos para cá, é que a gente vê universidades preocupadas construindo uma ideia de ciência da dança, né, estudando o processo de construção coreográfica, indo por outras vertentes da dança, por outros caminhos que não sejam só o caminho histórico. Então as dificuldades vão desde o acesso até a produção bibliográfica. Você tem que recorrer à produção norte-americana, à produção europeia, para poder produzir a sua pesquisa. Então, encontrar também o lugar onde eu possa falar de dança, né? Porque os programas de pós-graduação em dança hoje são pouquíssimos. A gente tem, por exemplo, o programa da UFBA, a gente tem o programa da Unicamp, a gente tem um programa na USP, mas o programa da USP é um programa muito mais voltado para artes cênicas, que tem uma linha de dança. Agora, um programa específico para a dança, né? Um programa específico para performance. Hoje a gente tem um programa específico para performance que é na Universidade Federal de Goiás. Então, assim, esse campo é um campo muito novo e que a gente ainda está tateando, a gente ainda anda com uma certa delicadeza, né, por esse lugar, tentando encontrar brechas para trazer essas produções aí para o espaço acadêmico. Você falando, e eu me lembrei também que você, quando a gente fala assim, qual o lugar do corpo negro na dança clássica, você teve que também tomar outro rumo, né? Sim, exato, exatamente isso. A dança clássica, né, por sua natureza eurocêntrica,
ela não prevê esse lugar para o corpo negro, né? Até a própria formação de um bailarino negro, né, com as suas especificidades, é um desafio para muitos professores. Hoje, no Brasil, a gente não tem. Hoje são pequenos núcleos que são formados pensando na possibilidade de construção de uma didática, de construção de um corpo negro para o espaço cênico, para a dança clássica. Mas o que a gente ouve até então é produzir esse corpo que tem possibilidades, os corpos que têm possibilidades, corpos negros que têm possibilidades, e são produzidos e mandados para o exterior, porque no Brasil ainda existe um olhar para o corpo do bailarino negro como um olhar exótico para esse corpo. Durante a minha trajetória como bailarino, eu ouvi várias vezes, tanto como bailarino como professor, né? Professores falarem que nós, bailarinos negros, a gente era preparado, mas que a gente só ia encontrar espaço na Europa, porque o Brasil não reconhecia, né? Desde esses discursos mais sutis a ouvir coisas do tipo: jamais vai ter um Lago dos Cisnes com uma bailarina negra, porque onde já se viu cisne negro? Então são todas essas questões que atravessam esse lugar da dança, né? Dessa dança clássica, como a gente já falou, é um lugar eurocêntrico, classista, né, e que impedem o acesso do bailarino negro. Se a gente for pensar, por exemplo, na história da dança negra no Brasil, a gente tem um exemplo da Mercedes Batista. Né? Mercedes Batista, na década de 30, ela faz a seleção para o corpo de baile do Teatro Municipal, do balé do Teatro Municipal, que era o nome como a companhia tinha nesse momento. A Mercedes é aprovada, né? A Mercedes é negra, bailarina negra, filha de uma solteira, estudou na escola estadual de danças, né? Na escola de bailados do Municipal, que era o nome que a escola levava. Mercedes é aprovada dos primeiros elencos da companhia e ela é impedida de assumir o posto porque ela é negra. Existe um documento na Prefeitura Municipal do Rio, no governo estadual, no acervo do governo estadual do Rio, no Arquivo Nacional, que é uma carta assinada por políticos e pela sociedade da época, que pede a retirada de Mercedes do palco, porque ela é negra, e aquilo causava um estranhamento para as pessoas. Ver uma negra dançando quebra-nozes. E aí o que acontece com Mercedes? Mercedes Batista acaba sendo desviada de função, ela vira professora de balé na escola de bailados, e aí, nesse caminho da didática, ela encontra as danças étnicas, encontra a dança afro, e ela constrói o seu balé. A sua identidade, dá espaço para o corpo negro. E aí os bailarinos que chegam para a escola hoje, escola de danças de teatro estadual, de danças de teatro municipal, na época, escola de bailado, esses bailarinos negros, eles são incorporados nesse elenco. Então, para esses bailarinos, existia uma especificidade dentro da dança. Então, assim, o bailarino negro, até determinado momento, ele vai dançar com a Mercedes. Ele estuda balé clássico. Vai chegar um momento que ele vai ter que dançar com a Mercedes, dança afro. Ele vai dançar afro. Ele vai ser um bailarino de dança afro, o que resta é ele. Então, assim, a construção do balé clássico no Brasil, né, dessa ideia do balé clássico brasileiro, está muito por aí. Né? A gente vê, por exemplo, a Eros Volusa, que é a porta-voz de uma dança étnica, que bebe nas lendas indígenas, que é uma mulher branca. É uma mulher branca que constrói uma didática de ensino de dança folclórica, uma mulher branca que faz isso, que constrói esse lugar dentro da escola de dança, dentro do teatro municipal. Então existe uma resistência, que é uma resistência histórica, para esse corpo, que a gente vê em outros países, ações afirmativas que de uma certa forma rompem fazem uma fissura nesse sistema, né? A gente tem nos Estados Unidos hoje, por exemplo, uma das maiores companhias do mundo, que é a Alvin Ailey Dance Company, que é uma companhia composta
composta por bailarinos negros, por corpos negros que contaram na dança contemporânea um espaço. Tem o Balé do Harley, que é uma companhia que se propõe, desde os anos 70, a construir balés de repertório com elenco de bailarinos negros. Hoje tem uma menina brasileira daqui do Rio, a Ingrid Silva, que está dançando no Balé do Harley. Encontrou lugar para dançar no Balé do Harley, porque no Brasil, as poucas companhias de balé clássico que existem no Brasil, não absorvem essa figura. Então a gente tem aí um ranço histórico que impede a abertura. E aí o que a gente vê na dança contemporânea, por exemplo, que você tem, para mostrar uma diversidade dos corpos em cena, a gente coloca um bailarino negro, de uma certa forma está aí nesse lugar também. Traz um pouco dessa tradição, traz um pouco disso, de que a figura do negro ele pode até entrar nesse lugar, desse corpo negro ele entra aqui, mas ele entra aqui como um exótico, ainda muito com esse olhar. A gente tem essa figura que vai mostrar a diversidade, mas também mostra o exotismo. E aí você só volta lá ao conceito da teoria queer, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de tolerância e convivência, e não entender que estamos todos implicados na construção do outro. Então basta ter ali, a gente é tão democrático que na nossa companhia tem um bailarino negro. Pensar dessa forma, pensar nesse lugar do bailarino. A gente vive num país multirracial, e onde determinadas artes elas reproduzem um valor que não é nosso. Eu vou para essa última questão que a gente tinha elaborado aqui. A gente tem uma onda uma onda conservadora, religiosa, depois de um momento em que o movimento LGBTT conquistou uma série de direitos, como o uso de nome social, o casamento de pessoas do mesmo sexo, até a redesignação sexual financiada pelo SUS, Como que você, André, vê essa relação entre a religiosidade e a identidade homossexual, a identidade gay? Que Deus se revela no respeito às diferenças? Como você lida com a religiosidade? Olha, a religiosidade sempre foi um grande problema quando a gente vai falar de sexualidade, particularmente eu tenho um olhar muito específico com relação a isso. Deus ama todas as pessoas sem exceção. Esse é o olhar, essa visão que eu tenho. Esse Deus que eu construí para mim, ele é um grande mosaico, e nesse mosaico tem que caber todo mundo. Não dá para não caber, para ficar gente de fora. Se Deus não for esse mosaico onde todas as pecinhas caibam ali, não tem como pensar em Deus. Pensar num Deus que exclui, exclusivista, ir contra toda a proposta dos evangélicos. Então, nesse sentido, a questão da Cristo e a sexualidade, encontra, por exemplo, na religião cristã, agora na religião cristã, que é um lugar que me afeta mais, encontrar espaço nesse lugar é pensar de quão diversas eram as pessoas que caminhavam com Cristo na narrativa dos evangelhos. Cabia todo mundo, cabia sonegador de impostos, cabia a mulher que tinha vários maridos e um deles era o dela, cabia a prostituta, cabia todo mundo, cabia a mãe de Cristo. Então, nessa configuração de religião, de religiosidade, tem que caber todo mundo. O que acontece com essa onda conservadora que afeta o discurso religioso é pensar que essa onda também traz um pouco do olhar da construção da nossa sociedade ocidental, um olhar machista, um olhar misógino. Então, pensar que determinadas religiões trazem esse ranço, o que é o lugar da mulher como líder, porque quando a gente fala hoje de sexualidade, quando a gente fala hoje especificamente de homossexualidade, a gente vê que a discussão da homofobia, ela está muito, ela está enraizada num movimento machista e misógino muito forte, que a nossa sociedade vive. Então entender que o feminino ele é
tão repugnante que eu tenho que rechaçá-lo, né, traz essa marca da misoginia e do machismo, que se reflete em determinados discursos dos textos bíblicos que muitos de nós reproduzimos, né, sem ter ciência daquilo, de que momento aquilo foi relatado, né, em que circunstâncias aquilo foi utilizado. E aí, nesse sentido, existe hoje também, para além do movimento conservador, fundamentalista religioso, existe um movimento de retomada, de abertura e de reconhecimento das pessoas LGBT dentro do seu exercício da sua fé, das suas práticas religiosas, em especial da prática cristã. Então, hoje existe um movimento de religiosidade inclusiva chegando no Brasil, né? A proposta das igrejas inclusivas, que não é algo novo, né? A gente tem aí a primeira igreja inclusiva no mundo, que nasce lá em 67, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana nos Estados Unidos, que vem com essa proposta da radical inclusão, né? Pensando no evangelho onde cabe todos, em um Cristo que ama todos, né? De um Jesus, de um Senhor que é o nosso pastor e sabe quem eu sou, né? Sabe quem é gay, quem é lésbica, quem é transgênero, né? De um Deus, da ideia de um Deus transgênero, um Deus que não é homem, que não é mulher, e que hoje chega pra gente aqui, né? Tem mais ou menos 10 anos que a igreja tem 13 anos, né? Mas falando de maneira mais clara, tem 13 anos que a Igreja da Comunidade Metropolitana chega no Brasil e traz essa proposta da radical inclusão, e através de uma desconstrução histórico-crítica dos textos bíblicos consegue dar um novo frescor, né, ao cristianismo, né, tentar dialogar com as outras religiões, com a proposta do ecumenismo, pensar num Cristo para todos, e não num Cristo para uma determinada religião, um Cristo que se manifesta, que se revela nas diversas identidades, das diversas cores. Essa é a proposta do cristianismo. Acho que é essa a proposta quando a gente pensa, por exemplo, numa espiritualidade subversiva, né? E é isso que a gente, de uma certa forma, vive nos dias de hoje. A gente tem um movimento um movimento fundamentalista religioso muito forte. Pessoas ainda carregam culpa, assim, discurso homofóbico, um discurso LGBTfóbico, como a gente diz hoje, né? Mas um discurso de intolerância ao gênero, não reconhecimento da diversidade sexual, ainda é muito forte na igreja, mas existe também um movimento, né, que desconstrói esse olhar fundamentalista religioso, que traz um frescor para a igreja, né, que dá a possibilidade para que essas diferenças convivam, que a gente se construa em conjunto. E aí eu não estou falando de uma igreja gay, eu estou falando de um lugar de inclusão, de inclusão de todos, um lugar onde cabe desde a discussão de gênero até a discussão racial, né, a discussão dos sem terra, as questões sociais. Aí a gente retoma textos que foram deixados para trás, como as chamadas teologias marginais, a teologia da libertação, a teologia negra, a teologia gay, hoje em construção a teologia queer, a teologia feminista, trazer tudo isso para contemplar essas pessoas, para além das conquistas sociais, para que essa também seja uma conquista social. A gente tem conquistas sociais do âmbito de políticas públicas, mas que também essa também seja uma política social, uma conquista social, né? A possibilidade do exercício da sua fé, isso, né? Desde uma fé cristã, uma fé ecumênica, ter esse espaço para todos. E aí esses lugares eles cumprem esse papel. Eles cumprem esse papel de dar possibilidade, aí também muito ligado também às discussões de direitos humanos, né? No caso específico da Igreja da Comunidade Metropolitana, a igreja é intitulada como a Igreja dos Direitos Humanos, então toda uma discussão com relação aos direitos humanos, né? O credo dessa igreja recitado
em todos os cultos que eu não sou livre enquanto uma pessoa continua sendo escrava. Então pensar nisso, pensar que o lugar da espiritualidade também é um lugar desta libertação dos medos, das opressões históricas, né, da culpa. Eu não sei se um comentário breve, eu acho que é importante comentar um pouco dessa onda agora de violência contra homossexuais, travestis, que está acontecendo agora. Mesmo que a gente tenha uma nota sobre isso, como o André vê esse momento? Acho que é bacana você tocar nisso, porque assim, como a gente estava falando da questão dessa onda conservadora, essa onda conservadora traz essas, que eu vou trazer para o meu campo de estudo, traz essas performances da cena, né? Traz a violência física, né? A violência de gênero, a cena, né? Violência verbal, né? O xingamento, a cena, o não reconhecimento das identidades, o apagamento das identidades. Esse final de semana, por exemplo, eu vivenciei uma experiência que para mim foi muito constrangedora. Eu tenho um grupo de amigos, eu tenho uma amiga que é travesti, a gente estudou junto, amiga de adolescência e tal. E aí a gente estava num bar conversando e em um determinado momento o garçom a tratou pelo gênero masculino. Eu entendo perfeitamente, né, que é algo muito novo e que as pessoas, muitos não conseguem lidar com a questão. Claro, não criei polêmica, mas enfim, ainda existe esse tipo de ofensa, né, quando você não reconhece o gênero do outro, esse tipo de violência que cotidianamente a gente sofre quando você não reconhece. A pessoa não tem direito nem de ter o seu gênero reconhecido no espaço social, por conta de um discurso conservador. Em contrapartida, a gente vê um movimento na América Latina que parte lá do movimento contra a violência, um movimento contra a violência feminina, a violência da mulher, que inclui nesse grupo, que inclui nessa discussão as mulheres trans. E é muito importante a gente trazer as mulheres trans para esse lugar, né? Um movimento que é feito ao contrário pelas feministas radicais, por exemplo, que não reconhecem a mulheridade, que é como as transfeministas querem, utilizam, o termo que as transfeministas utilizam, né? Não reconhecem essa mulheridade nas mulheres trans. Então, quando a gente vê os movimentos como lá na Argentina, de nenhuma menos, né? Como isso está pululando aí nos demais países da América Latina, a gente vê esse movimento contra a violência à mulher, né? Que traz à tona um olhar à questão da violência de gênero, né? As fobias de gênero, né? E que também reivindicam políticas de segurança pública para essas pessoas, para que essas pessoas possam transitar no espaço da cidade. Porque hoje, para essas pessoas transitarem, elas precisam ser invisíveis, né? Existe uma necessidade de um apagamento dessas pessoas. Um apagamento físico com essas violências, mas também um apagamento moral. Elas precisam ser apagadas, elas precisam voltar gueto contra desse discurso conservador. Então, essa violência que a gente observa nos dias de hoje, que é muito comum no Brasil, mas que a gente ignora, né? Se a gente for subindo, a gente vai para o Nordeste, vê isso cada vez mais comum. A gente às vezes não precisa nem subir para o Nordeste, é só olhar no interior do Rio de Janeiro, por exemplo, quando os jovens morrem, porque são mais afeminados, né? E aí esses homicídios são muito pautados num discurso, num certo discurso fundamentalista religioso, onde o feminino ainda é ofensivo, a figura da mulher é ofensiva. Então aquele que se atreve a atravessar esse rio, né, e corajosamente mergulhar nesse rio e sair sereia, a consequência que ele vai levar, a consequência que ele vai carregar, né, esse apagamento por conta da negação dessa figura. Então é hora hoje da gente pensar, né, falando em política de gênero, pensar nessa questão da homofobia, trazer isso para a pauta,
prazeres total. É engraçado que é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos pra cá, né? Como foi constituída, como é constituída as políticas de gênero aqui no Brasil, política das minorias sexuais, né? A gente começa pela questão do casamento, hoje a gente tem a luta pelo reconhecimento da identidade de gênero, né? E do nome, direito ao nome social, que ainda é uma questão bastante forte quando a gente fala de políticas de gênero. Mas pensar que essas violências que são latentes, né, que a gente vê todo dia, né, cotidianamente a gente vê isso, cotidianamente, a cada em torno de 27 a 28 horas, semanalmente, morre uma pessoa LGBT. Então, assim, pensar nisso, pensar na quantidade de vítimas que a gente produz por conta de um discurso de ódio, né? E que está na hora de a gente começar a pensar em políticas de segurança pública para essas pessoas. Que elas possam também ter isso assegurado, né? Ter o direito a transitar pela cidade assegurado, com segurança. Então é hora da gente repensar isso também e não naturalizar, porque a gente vive hoje no Brasil, né? A naturalização dessa violência. Você não fala, ninguém fala. André, é interessante também falar que esse discurso de ódio, ele também pode, não assim, que eu digo, a pessoa vai lá e fere alguém, mas fisicamente, como uma lampadada, algo assim. Esse ano eu perdi 3 pessoas por suicídio, porque não aguentaram a pressão da família, né? Tem esse tipo de violência também. Sim, é uma violência silenciosa, né, Carmélia? Porque ela muitas das vezes está entranhada ali no seio familiar, na vivência escolar, né? Quanto de nós não foi hostilizado durante a infância e a adolescência inteira, né? Com discursos, com brincadeiras ofensivas, né? Jogos jocosos, né? Que é necessário que essas pessoas sejam expostas ao ridículo, né? Porque para elas, né, o que fica de legado para elas é exatamente isso, serem expostas ao ridículo. E mais do que nunca, quando a gente fala de espaço de ambiente escolar, pensar nessa discussão nas escolas, né? Hoje a gente tem uma polêmica aí com a questão da discussão de gênero nas escolas. E quanto isso é importante para evitar uma série de questões, né? Entre a mais grave, que é a questão do suicídio, por conta de falta de conhecimento, de ignorância com relação às sexualidades, né? A condição de gênero, né? A construção dos gêneros, né? Então, é mais do que nunca hoje pensar nessa discussão partindo da escola. E hoje a gente tem teóricos hoje no Brasil que pensam a teoria queer a partir da escola, né? A Guacira Lopes Lobo, que entre outros livros tem um livro chamado Corpo Estranho, ensaio sobre sexualidade e teoria queer, da editora Autêntica, que é um livro que eu recomendo, fala exatamente sobre isso. A necessidade do ambiente escolar se abrir para a discussão de gênero, para a discussão de sexualidade, para evitar esses transtornos maiores, né? Que os casos de suicídio, como você bem relatou, têm aumentado por conta da pressão que essas pessoas sofrem nesses ambientes. Sofrem caladas, que são violências silenciosas. Você todo dia é violentado, né? No ambiente escolar, na vizinhança, o evitar passar por determinada rua porque você sabe que vai ser objeto de piada, alvo de piada, alvo de escárnio. Então, é preciso hoje mais do que nunca falar sobre isso, conversar sobre gênero, conversar sobre as possibilidades de sexualidade, ainda que a gente não consiga entender hoje, né, um processo de transição, mas que entender que a pessoa tem esse direito, de se construir, de construir o seu gênero, né, de construir a sua identidade sexual a partir do seu desejo, de construir o seu gênero a partir de como ela
vê o seu corpo, visualiza o seu corpo, como ela se constrói emocionalmente. Beleza, a gente já teve uma trajetória bacana aí, a gente passou por muitas coisas interessantes. Então vamos partir para o bloco das indicações agora. André, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente? Pois é, eu tenho várias coisas aqui para indicar. Primeiro, indicações de filme. Vocês falaram aí do documentário do Dizzy Croquette. O que acontece hoje é que a gente está produzindo. Hoje o Brasil produz um acervo, graças a Deus, produz um acervo, né, memorialístico dessas figuras da noite, do que a gente chama de underground, enfim. E aí a gente tem o documentário do Dizzy Croquette, que é o documentário produzido pela Tatiana Issa e pelo Rodrigo Torres. É imperdível, assistam. Tem também um outro documentário super indicadíssimo, que é um documentário que fala sobre a noite LGBT de São Paulo nesse período, início dos anos 80. É um filme chamado São Paulo em Hi-Fi, do Luke Stoffen. Ele foi lançado agora em DVD, ele ficou em cartaz, ele é de 2013, esse filme. E aí o Luffy circulou 2 anos com ele nos festivais, é um filme premiado e tal. E agora ele foi produzido, tem uns 3 meses, ele foi produzido em DVD, que é imperdível. Conta a história dos artistas das casas de show das noites de São Paulo. Todo esse movimento, e como se constituiu o movimento LGBT em São Paulo. As revistas, as casas das meninas lésbicas, os pontos de encontro das meninas lésbicas, a repressão desse finalzinho de ditadura, essas figuras, os artistas da noite, o advento da AIDS, como ele abateu esse cenário. É um documentário lindíssimo. Tem também um documentário que saiu agora em 2 meses, esse ainda está circulando, não tem DVD, que é o documentário da Lorna Washington. A Lorna Washington é uma das artistas transformistas mais antigas do Rio de Janeiro e ela ganhou um documentário contando a sua história. Se chama Lorna Washington, sobrevivendo às supostas perdas. Esse é o nome do documentário. Eu tive a oportunidade de assisti-lo aqui num festival no Rio e o filme é maravilhoso. A Lorna, ela é uma figura muito presente nas boates do Rio de Janeiro nos anos 80. E aí ela abre ela é a introdutora desses espetáculos de boate, né? Uma artista transformista, e ela é assim, polivalente. Então a Lorna canta muito bem, ela canta em inglês, ela canta em francês, ela foi professora de inglês por muito tempo, então ela tem um inglês impecável e canta em francês, e ela constrói uma narrativa para sua cena. É uma coisa linda. E hoje a Lorna é um senhor de quase 70 anos que ainda atua, né, no cenário artístico, e tem hoje o seu trabalho atravessado pelas questões de conscientização do HIV, né, de movimento do orgulho LGBT. Então a Lorna é figura constante nas paradas. A Lorna faz um trabalho, shows. Hoje a Lorna tem um outro espaço de shows, que é o espaço das saunas. Então ela vai para as saunas, ela faz espetáculos com temática de prevenção ao HIV. Ela fala de camisinha, ela leva a camisinha e distribui. Ela hoje trabalha junto com Pela Vida, que é uma das instituições mais antigas do Rio de Janeiro de combate ao HIV, de prevenção ao HIV. E eu recomendo muito esse documentário, né? Lorna Washington, sobrevivendo a supostas perdas. É um documentário lindíssimo, que também mostra um pouquinho desse período aí desbundado do Brasil. Livros, eu indico, eu já falei aqui do livro da Guacira Lopes Lobo, Um Corpo Estranho, ensaio sobre sexualidade, teoria queer, da editora Autêntica. Indico também um livro que eu usei bastante na minha dissertação, chamado A Palavra Mágica, A Vida Cotidiana dos Dizzy Croquettes, da Rosemary Lobert, da editora Unicamp. A Rosemary Lobert, ela foi uma das croquetas no período em que os Dizzy estavam no auge aqui no Rio de Janeiro e tal. Antes de eles irem para a Europa,
a casa que eles se reuniam, a Embaixada de Marte, onde eles moravam lá em Santa Teresa, ela era invadida pelos fãs, pelas tietes. Né? E aí as tietes, as meninas que eram encantadas pelo Dizzy, elas iam morar nessa casa com os Dizzy, com os componentes da companhia. E a Rosemary Laubert, ela viveu nessa casa durante um tempo e ela escreveu um diário, e esse diário ele serviu como objeto de pesquisa para o seu mestrado, para a construção da sua dissertação de mestrado na antropologia da Unicamp. É um livro bem interessante, vale a pena a lida para quem tem interesse nessa questão do desbunde, da discussão de gênero. André, é interessante, depois tu continua, que o termo tiete é uma criação dos Dizzy Croquettes, né? Exato. Tiete nasce aí dos Dizzy Croquettes. Uma das tietes do Dizzy, que era a Dulcinea Carati, ela tinha uma tia que adorava os artistas da Rádio Nacional, e aí elas apelidaram a tia de Tiete e isso pegou, né? Na verdade, o Dizzy, eles chegaram a construir um vocabulário, né? Na época tinha um vocabulário de Dizzy, né? Expressões tipo tá boa santa, te contei, nem morta. Tudo isso fazia parte desse vocabulário dos Dizzy, que de uma certa forma hoje dialoga com o Pajubá, né? Tem uma relação aí com o Pajubá que é esse vocabulário do movimento do meio LGBT, onde as pessoas LGBT usam lá para conversar, né? Nos anos 70 esse vocabulário era um vocabulário das travestis para driblar as duras da polícia, e que aí acabou sendo incorporado nesse cenário. Foi bem lembrado que você falou, Carmélia, obrigado. Eu tenho bastante coisa aqui para indicar. Tem um livro também chamado E um Lampião na Esquina, Memórias, Identidades e Discursos Homossexuais no Brasil do Fim da Ditadura, de 78 a 80, da editora Iluminária. Ele é parte da dissertação de mestrado em Memória Social do Almerindo Júnior, aqui na Unirio, né, na Universidade Federal Estadual daqui do Rio, que fala sobre... Ele faz uma pesquisa do discurso e da construção de identidade no fim da ditadura, de identidade homossexual no fim da ditadura, a partir dos relatos do jornal Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina foi esse jornal que circulou no final dos anos 70 e início de 80, que foi o primeiro jornal para o público gay da época. Vendia nos jornaleiros, os gays compravam escondidos. Aí nesse jornal você tinha desde anúncios de sauna até entrevistas com grandes artistas. Entre eles, numa das edições tem uma entrevista do Lenny Dale. Que eu até utilizei alguns trechos para compor a minha dissertação. Então eu indico também esse livro. Tem o livro do João Silvério Trevisan, que é um clássico para quem quer estudar gênero, quem quer pensar em discussão de gênero no Brasil. É o livro Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade, da Record. Esse livro tem edição esgotada, então assim, quem encontra uma raridade nos sebos. Eu, por exemplo, tenho o meu porque encontrei foi uma das últimas peças de um sebo, e aí eu comprei porque é uma leitura assim recomendadíssima. É imprescindível ler o livro do João Silvério Trevisan. É uma leitura palatável. João Silvério é uma pessoa que viveu o período de desbunde. João Silvério participou do grupo Somos em São Paulo, né, que foi um grupo de militância no final dos anos 70. A escrita do João Silvério atravessa qualquer tipo de discussão de gênero no Brasil. Quando você pensa em discutir de gênero, tem que passar por João Silvério Trevisan. Então, livro recomendadíssimo. Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade da Record. Para quem quer falar de dança e discussão de gênero, tem o livro Dança, Sexo e Gênero. É uma tradução, ele é lançado pela Rocco, da Judith Lain-Hanna, que marcou uma trajetória aí não só da história, mas da crítica de dança.
né, dentro desses lugares do gênero e da sexualidade. Então, fala sobre a questão dos signos de identidade, conceitos de dominação, a questão da homossexualidade na dança, o travestimento na dança, as companhias as companhias de dança que encontram no travestimento uma potência para suas produções artísticas, discussões de gênero nas danças tradicionais, né? Fala do kabuki, das danças indianas, né? As relações de gênero, a questão das máscaras, de assumir um personagem feminino ou masculino. Então recomendo esse livro também, Dança, Sexo e Gênero. Tem duas últimas recomendações. Para quem quer estudar teoria queer, tem Cadernos da Diversidade, do Luiz Coach, que também é autêntica. Uma das edições chama Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças. Aqui nesse livro você vai encontrar uma discussão inicial sobre a origem da teoria queer, a proposta de uma construção de teoria queer no Brasil. Então tem aí já um passo inicial para os estudos de teoria queer. E tem o Arte Andrógino, do Alberto Echevarren, que é um argentino, e aí fala sobre androginia. Quem quer estudar a DSI ou quer estudar esse movimento de desbunde, é bacana ler esse livro. Não tem tradução em português, então é buscar mesmo o livro em espanhol, né? Mas é fácil de encontrar nas redes sociais, na internet quanto nas livrarias especializadas. Arte Andrógino, Alberto Echevarren, Punhaladas, Poliui, que é a editora. Em breve eu vou indicar para vocês o meu livro. A minha dissertação vai virar livro pela editora Metanoia. A gente já está aí captando recursos, né? Eu vou ter que fazer umas adaptações de título, porque tem toda uma questão autoral aí por trás, mas a dissertação vai virar livro. A gente está com previsão até o final do próximo semestre de 2017 lançar o que a gente chama hoje de Glitter Revolution, que é o título provisório do livro. Massa, bacana. Carmélia, você tem alguma indicação? Tenho sim. Para filme, tem um documentário recente, ele é curtinho, chamado Bichas, né, acho que ele tem uns 20 minutos ou meia hora, né, vai discutir. Nesse documentário é interessante porque vai discutir também a questão da bicha preta, né, entre as várias histórias que são contadas, são seis rapazes, e aí tem um que é negro, né, e eu achei muito interessante essa representação, né, ele diz assim, agora vai ter bicha preta sim. Na música a gente tem Lineker, né, que está fazendo muito sucesso. É interessante, Lineker é negro, né? Ele tem muita influência afro, mas também ele canta como o nome, samba reggae, uma coisa assim, sambalanço. Tem a Alice Caymmi, a Tássia Reis, né, o Felipe Cato. Como livro, eu indico o trabalho do ator Silvério Pereira, que ele apresentou a peça BR Trans. E, inclusive, eu fui assistir com o André essa peça e me despertou para me voltar para esse universo, né, estudar das pessoas trans. O trabalho do Silvério, ele passou um tempo na penitenciária, como professor, tá? Na penitenciária em Porto Alegre, que é uma das poucas penitenciárias que tem uma ala para pessoas trans. E esse trabalho, BR Trans, é resultado dessa experiência. Ele fez uma peça e eu acredito que em breve o Silvério vai fazer novela com a temática trans da Glória Pérez. Ainda não tem título. E, para finalizar, tem um livro antigo, não sei se ele já é do século XX ou... sim, é do século XX, sim.
que é Orlando, que foi aí que eu descobri que o masculino e o feminino, eles são construções culturais, né? Você não nasce com isso pré-determinado. Foi aí que começou a minha desconstrução, né? Orlando é um livro, é um romance da Virginia Woolf, e é muito interessante para quem quiser começar a estudar gênero. Esse livro é muito interessante, pelo menos para mim foi bastante esclarecedor. Carmélia, o que você falou aí? Você falou, né, lembrando de outras coisas. Você falou da questão do Lineker. Tem um documentário chamado Paris Burning, da Jane Livingstone, que conta a história de gays afeminados que dançam dança de rua nos Estados Unidos, no início da década passada, que é um documentário que vale a pena assistir. Fala sobre o universo dos gays de periferia e a presença deles no movimento de dança de rua e como eles conseguem construir uma dança específica, né, que a gente vê hoje com estileto e todas essas danças de rua que trazem essa temática de gênero atualmente, né? Então também uma outra sugestão aí interessante para quem quer traçar esse caminho. Bacana. Marcos, tem alguma indicação pra gente? Tenho uma indicação. Vou indicar o livro Para Belchior com Amor. Ele é organizado pelo Ricardo Kelmer. Nesse livro tem um conto da Carmélia sobre a música. Todo o livro é sobre o Belchior, né? Vários autores escrevendo contos a partir das letras do Belchior. E a Carmélia escreveu um conto a partir da letra de Paralelas. O conto dela chama Paralelas, ou A Macabeia e a Bailarina, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue colocar, inclusive, o conto. O conto é dedicado ao André, né? Eu não ia falar isso, eu esperava que ele se manifestasse. Eu sou modesto. Ah, tá. Autocontradição performática, tá? Eu vou indicar também o Marcas da Diferença no Ensino Escolar, do Richard Miskolci, eu acho que é assim que o organizador se chama. Vou indicar também para quem quiser mais leitura os textos do Jurandir Freire Costa sobre homoerotismo. Eu usei eles também quando eu tentei me aproximar do universo do Renato Russo, mas não dei conta de trabalhar o livro o CD que eu vou indicar, que é o Stonewall Celebration. Eu não consegui trabalhar esse CD, vou indicar ele também. Eu acho que tem coisas para ser exploradas aí também, né? Só para a gente contextualizar esse universo do Dizzy, além do documentário que já citaram, tem um livro aqui que tá na fila para ler, eu não li ainda, vou indicar sem ler ele completo. O Pavões Misteriosos, do André Barcinski. Então essas as indicações. Bom, a gente está chegando no final do programa aqui. Eu vou abrir agora o espaço. Eu acho que eu vou abrir tanto para a Carmélia quanto para o André, né, para fazer umas considerações finais. Vou abrir primeiro para a Carmélia aí, para você falar o que você quiser aí, dar um espaço aberto aqui para você. Pode ficar à vontade, Carmélia. Não, é importante saber sobre o conto que eu fiz para o André. Que a gente se conheceu mais no intercâmbio que a gente fez. Ele foi para uma cidade na Argentina, Rosário, e eu fui para o Uruguai, e lá a gente se conheceu. E aí o conto que eu faço para ele também é uma forma de agradecer a ajuda que ele me deu lá, né? Então, André, muito obrigada publicamente. Agradeço, carinho. Tá ok. Bom, vou abrir um espaço agora para as considerações finais do André aqui, pode falar o que você quiser aí, tá aberto o espaço para você. Fica à vontade. E quero agradecer também o espaço para poder falar de um tema tão importante, mas tão controverso nos dias de hoje, né? Porque, como a gente já falou, existe uma resistência à discussão de gênero, né? E a gente encontrar espaços hoje para poder tratar sobre isso é uma conquista, né? Uma conquista diária para desses assuntos. Esse espaço é uma conquista diária, né? Eu agradeço essa oportunidade, né? E espero que eu possa ter contribuído, né? Para despertar esse
esse olhar, né, para essas pessoas que, como de uns tempos para cá eu tenho pensado isso, essas pessoas que são invisibilizadas e apagadas, né, do nosso cenário. Elas atuam, porém no invisível, né? E aí a minha caminhada acadêmica tem muito disso, né? Tem esse lado ativista, né? Quando eu busco amplificar essas vozes, que, como diz a Berenice Bento, a gente não já passou o tempo de dar a voz, agora é momento de amplificar essas vozes. Aí eu espero que outras pessoas possam, junto comigo, somar para que essas vozes elas ecoem em lugares ainda mais distantes. Tá certo. Bom, a gente que agradece você, André, foi muito bacana o papo, assim, a conversa. Eu não conhecia, um tema que é muito, que para mim é muito longe do meu dia a dia, né? E não deveria ser, né? Porque deveria ser uma coisa muito mais natural, né? Pra gente lidar. Muito obrigado mesmo, acho que foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor pra gente aqui, valeu demais. Valeu, André. Valeu, Murilo. Tchau pra vocês, então. Tchau. Paralelas, ou A Macabeia e a Bailarina, Carmélia Aragão. Em cada luz de Mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passa as praças viadutos, nem te lembras de voltar. Belchior. Talvez um dia, Ângelo, quando você voltar, eu vou pedir que se deite no chão para eu desenhar o contorno do seu corpo. Vai parecer mau gosto, eu sei. Encontrar o contorno deslocado de um corpo chapado aqui no chão da sala, tal como a perícia costuma fazer nos locais de crime. Mas não é crime. É saudade. É você, Ângelo. É deitar dentro da sombra do teu corpo, Ângelo, e me sentir abraçada pela tua ausência. A gente era as sombras da noite. A Paraíba e a Bicha Preta. As tristes alegres figuras, como você mesmo dizia toda vez que começava a contar a nossa história. Do encontro da Macabeia com a bailarina. Eu era estudante e morava na Barata Ribeiro. Sem dinheiro e sem sono, seguia até um boteco qualquer. Tinha prova no dia seguinte, além do aluguel atrasado e as economias no fim. Na verdade, eu fui andar para não pensar em nada. Queria desmaiar mesmo, para tudo sumir. E ali estava você, Ângelo. Ou melhor, Leona. Você só apareceu de manhã, com a cara borrada, toda desmontada, perguntando se eu tinha algum demaquilante poderoso para Leona poder descansar a cutis. Você era lindo mesmo assim. A cabeça raspada, os cílios numa mão e o picumã na outra. E Leona dançava. Tinha acabado de passar num teste numa boate na Prado Júnior, um dia na semana por meia hora. Todo começo era assim. No entanto, você nem desfrutava da boa notícia. Estava arrasada, comendo um bauru com um copo de coca e com uma mala azul enorme do lado. Porque aquela colega invejosa de sonhos tinha te colocado na rua. Leona era uma traíra. Traíra! Roubara-lhe o lugar na boate. Mas lembrando da gente assim, talvez se eu fumasse poderia até parecer uma personagem mais interessante pra ti que a Macabeia. Sabe? Até acho bonito ver alguém fumando um cigarro blasé na varanda, mas o meu dinheiro nem pra isso dava. Além do mais, eu morava nos fundos, de frente pro muro do nada. E eu não sei o que deu na gente naquela noite. Você disse que foi amor de viado, intenso e único. Mas sei lá. Penso assim até hoje. Da mesma maneira que eu, a Macabeia, irritava os riquinhos na Zona Sul cursando direito, a Leona era também um completo desacerto da natureza. E as coisas foram melhorando para nossa vida a três. Começou meu estágio. Ângelo conseguiu uma vaga como técnico de laboratório. E a Leona passou a dançar 2 vezes na noite. Alugamos o conjugado da Miguel Lemos.
onde você me ensinou a apreciar o requinte da voz da Maria Callas, a tristeza da Pina Bausch e a chorar vendo a Marilena Ansaldi. Você só teve a sua avó para te permitir o sonho da dança. Foi mais de uma década de estudos quando você me disse que, no dia do teste para uma companhia, a diretora te mandou a real. Você era negro, pobre e morava na Baixada. Você não servia nem para príncipe nem para sapo. Mesmo com toda a sua leveza. E talvez por isso a gente tenha se encontrado. Quando você chamou Leona para invocar toda a tua fúria, toda a tua frustração, nós nos conhecemos. Nos conhecemos exatamente no dia em que Leona Baker veio ao mundo. E da Prado Júnior para o Cabaré Casanova, na Lapa, recepcionada por Laura Divison. Foi quando percebi que você partiria sem mim, não levado pelos homens impossíveis pelos quais você se apaixonava piscianamente como um louco. Por cada novo médico enrustido que chegava no laboratório prometendo um canto no armário, o banco traseiro de um carro. Foi por Leona, pelas luzes, pela promessa de um corpo pleno. Porque afinal, para Ângelo só restava a piada da bichinha que voltava para casa no fim do dia, com as mãos sujas de tanto abrir os frascos abarrotados com a merda do copador. Sabe qual é o meu maior sonho? Você me disse assim do nada, naquela tarde no posto 2, olhando para o mar. Que Leona pudesse estar aqui, vendo esse pôr do sol com a gente. Que Leona pudesse ser livre. Toda noite percorro a Avenida Atlântica. Sigo devagar no carro, ponta a ponta. Não sei quanto tempo faz. Disseram que 10 anos. Mas a dor é a mesma. A Espanha já não é mais tão longe, nem o amor é tão eterno. Casamentos tive 3. Nenhum com a sua mesma cor, nem com o teu cheiro, nem com a tua risada. Também te busco todas as manhãs nos jornais quando eu chego ao escritório. Mas agora falta pouco. Eu sinto. Eu sei. Falta pouco. Procuro você em todas elas, debaixo das luzes, devagar, quase imóveis na Avenida Atlântica.